Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Maria Mãe Cast. O nosso convidado de hoje é um jovem de voz doce e fala mansa. E se somarmos uma dose generosa de unção a essa docilidade e mansidão, é bênção pura. Com a vocação latente, não nos surpreende o lindo caminho que ele está trilhando rumo ao sacerdócio. Prata da casa da paróquia Maria Mãe da Igreja de São Judas Tadeu, hoje ele vem como diácono, mas já vou deixar o spoiler e o convite registrado que ele voltará como sacerdote. Sem mais delongas, vamos receber jubilosos de alegria o nosso querido diácono Jonathan Amorim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É uma alegria estarmos aqui hoje, neste dia, né, partilhando um pouco da vida e da vocação e também trazendo conhecimento aos paroquianos novos que chegam na paróquia, né? Sim. Como você mesmo disse, sou prata da casa, mas eu sei que tem muitos rostinhos novos por aí que não me conhecem, então é bom que já vão se habituando à imagem do diácono e do futuro Padre Jonathan. Exatamente, a alegria é toda nossa ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E vamos começar, para quem não te conhece, para quem é novo por aqui, para quem é novo na paróquia, de onde você é, qual a sua idade, você é daqui do Rio de Janeiro mesmo, fala pra gente um pouquinho. Então, já começa a particularidade do meu nome, né? Eu me chamo Jonathan, sim, é com D, termina com H, é bem inusitado, mas é o meu nome. Eu tenho 29 anos e eu sou de origem de uma cidadezinha do interior da Bahia, Nossa. Lá de Anagé. Eu sou baiano por nascimento, né? Mas a minha vida inteira foi ali, quase que no mesmo condomínio onde eu moro, em Padre Miguel, com os meus pais, né, os meus irmãos. Então eu cresci aqui em Padre Miguel. Sou carioca, basicamente, mas nasci na Bahia, né? Nasci na Bahia, no interior da Bahia. Carioca de coração, exatamente, então, né? Exatamente. Tipo cardeal, tô tipo cardeal. E a sua comunidade sempre foi aqui, a Maria Mãe? Não, no início é um sim e um não, na verdade, né? Eu era da Capela Santa Joana de Lestonac, que no início aqui da fundação da paróquia, ela pertencia aqui. Sim. Então eu caminhei por muitos anos ali na capela, inclusive era paroquiano da capela quando houve esse período de desmembrar, né, daqui, do qual ela passou a ser parte da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, e aí continuei vinculado à capela, né? Então lá fiz minha primeira comunhão, e o meu batismo também foi na Navegantes, né? Já mais velho, tinha 5 anos. Batizamos no mesmo dia eu e meu irmão. Que legal. A minha primeira comunhão foi na capela mesmo. Mas depois disso, perseverança, me afastei um pouquinho. E aí foi quando, num período de crisma, já com 17 anos, foi quando eu de fato vim para a paróquia e aqui permaneci até hoje. E em que momento você se viu verdadeiramente vocacionado para a vida religiosa? Olha, acho que o estalar da coisa mesmo veio na crisma, né? Com o amadurecimento da fé, o amadurecimento e o entendimento daquilo que era vocação, daquilo que era chamado. Mas claro que diversos elementos conduziram até este dia, né? Um primo meu me recordava recentemente que na infância a gente brincava de missa e que eu fazia questão de ser o padre, por exemplo, né? Tivemos esses episódios assim na minha infância, mas eu diria que foi fortemente na adolescência e vivendo aqui a crisma, né? Mas o ponto assim específico, poderia dizer, já foi numa realidade de estágio fora de igreja, né? Eu fiz estágio no Hospital Rocha Faria, eu sou técnico de enfermagem por formação, então eu fiz estágio lá, e foi numa situação específica, com uma enferma específica, numa situação de morte, que eu me vi nessa realidade de Nosso Senhor me chamando a um cuidado específico, que não era mais um cuidado humano, um cuidado físico, mas um cuidado das almas. E ali me vi numa crise total. O que eu estou fazendo? E foi com os acompanhamentos, né, do Padre Cláudio aqui na paróquia. Na época, fazia pastoral aqui hoje Padre Washington. Então, juntamente com ele e o Padre Renato também, que na época também faziam pastorais aqui como seminaristas, com eles eu vivi esse período de discernimento até a decisão de entrar mesmo no seminário. Então, nesse momento, você já frequentava Maria Mãe? Isso, já fazendo crisma, né? Então, concomitantemente eu fazia crisma, eu já estava vivendo essa realidade do estágio. E foi num episódio desses que
já vivendo aqui, partilhei com o Padre Cláudio sobre, Por né? volta de que idade, mais ou menos? Tava ali nos meus 18, 19 anos. Eu entrei no Entendi. seminário com 20, Sim. então o Padre Cláudio me cozinhou aí por uns 2 anos. Mas que foi muito bom, né? Porque, de fato, entrar no seminário um pouco mais amadurecido, É importante. tanto pela idade, quanto também pelo convívio com o padre, pela Sim. realidade paroquial, nos ajuda muito. Com certeza. E como é que a sua família recebeu a notícia? Olha, eu confesso que eu tinha muito medo, principalmente de contar pro meu pai. Isso dá uma história muito engraçada. O Padre Cláudio cobrava muito que a gente partilhasse em casa as situações, e eu falava, padre, com a minha mãe eu partilhei, mas com meu pai não tenho coragem. E ele ficava, não, você vai ter que contar, você vai ter que contar. E até que um dia, na festa junina da paróquia, eu estava ajudando na barraca da catequese infantil, carregando canjica. Meu irmão me chamou e falou, Jonathan, o Padre Cláudio está te esperando na sala da casa paroquial. E quando eu entrei, estava a minha família inteira sentada no sofá, e ele me olhou e falou assim, você fala ou eu falo? Não teve Não muito tive pra onde escolha. correr. E ali o Padre Cláudio mesmo foi preparando o terreno, né? Até que eu Entendi. mesmo prontamente disse ao meu pai, e foi muito bem acolhido, né? Aquele medo ali mesmo caiu por terra, meu pai me acolheu muito bem, minha mãe também, e até hoje diria que são um dos entusiastas da minha vocação. E você acha que essa participação do Padre Cláudio ajudou muito, assim, a receptividade da sua família? Com certeza, ajudou muito, muito. Ajuda muito, né? Até hoje a gente tem o Padre Cláudio como um pai mesmo na nossa casa, né? Não só com relação a mim, mas os meus pais, meus irmãos também. A gente tem, até poderia dizer, essa devoção Sim. a ele nesse O sentido. jeito dele amoroso ajuda muito, né? Muito. De verdade. E conta pra gente, a exemplo do Padre Cláudio, que é psicólogo, vocês também têm uma formação acadêmica? Você tem uma formação acadêmica fora o caminho no sacerdócio? Como funciona? Já no seminário a gente faz 2 faculdades, né? Que é a faculdade de filosofia e de teologia. E aí, a pedido do bispo agora, né? Na conversa da ordenação diaconal, eu manifestei um desejo de um interesse de continuar estudando uma área acadêmica específica, e ele também abraçou essa ideia e ia me fazer esse mesmo pedido, então foi uma união conjunta, podemos assim dizer, e aí eu iniciei no mês de março o mestrado em Direito Canônico. Olha! Então, se Deus quiser, concluirei, né? E assim poderia ajudar a parte da lei da igreja, auxiliando nesse processo de nulidade matrimonial, Sim. mas também de todas as outras questões, né? Sim. Algumas pessoas tendem a ver essa questão do direito canônico muito voltado somente a esta realidade, mas na verdade a gente vê que é muito amplo. Sim. Então, a minha ideia é me dedicar mesmo, claro, ajudando a diocese naquilo que for preciso, mas também expandir o conhecimento, né, nessa ciência específica. E é uma área muito rica, né? Muito, eu muito. sou do direito Sim. normal e sou apaixonada por tudo que envolve, então eu acho maravilhoso, eu acho incrível. E me diz, nessa sua trajetória, com certeza deve ter havido alguns momentos mais difíceis, alguns percalços, que talvez tenham te feito pensar, nossa, tô indo no caminho certo, tô certo dessa minha decisão, mas teve algum assim que te marcou mais, um mais específico? Olha, com certeza, né? Faz parte da vocação mesmo essa vivência. E teve um momento, sim, que foi muito marcante para mim, eu diria, né? Apesar de partilhar, assim, com muita tranquilidade essa parte acadêmica, hoje já fazendo mestrado, como podemos ver na minha ordenação diaconal, o Padre Cláudio falou, né? Tanto da monografia da filosofia, da teologia, todos os meus exames finais eu os obtive com nota máxima, mas eu não fui um aluno que conseguia passar no vestibular da PUC. Então isso para mim foi uma grande dificuldade. Eu só passei no meu 3º vestibular e isso implicou em 2 anos de seminário propedêutico, que é o seminário inicial. Então nesse 3º vestibular para mim foi muito difícil, porque num primeiro momento eu tinha recebido a resposta negativa, estávamos de férias, e aí eu tinha chegado para o Padre Cláudio falando, olha, não dá mais, eu acho que é Deus já me dando um sinal de que não é isso, né? E aí ele falou assim, olha, eu acho que você está errado, mas eu não vou intervir na sua vida, faça o que você bem entender. E aí tínhamos que voltar, aquela exatamente, da dúvida, né? E aí tínhamos que voltar para o seminário, naquele mesmo dia, tínhamos que chegar lá 9 horas. Eu me lembro como se fosse hoje. Minha mala, assim, em cima da cama, com tudo para arrumar. Aí minha mãe me olhou, assim, era umas 6h30, ela, você não vai arrumar? Aí eu, vou. Aí fui lá no quarto, arrumei tudo. Aí deu umas 7h30, tipo assim, já era um horário limite para sair daqui de Padre Miguel para ir pro Rio Comprido. Aí eu pedi o Uber. Aí quando eu entrei, o motorista, porque eu sou do Catiri, e aqui vai ser minha última viagem, eu vou voltar. Quando ele falou isso, meu irmão, posso te falar uma coisa? Ele pode.
a gente tá indo, você vai me deixar no destino final, mas se eu decidir voltar, você pode me dar uma carona? Eu pago essa viagem e a volta eu volto de carona. Ele, sem entender nada, falou, tudo bem. Chegamos no seminário, ele desceu, ele descarregou minhas malas, eu não saí do carro, fiquei no carro o tempo todo. E aí eu falei assim, eu já tô aqui, vamos ver no que vai dar. E aí eu desci, e eu falei assim, cara, vai, e se eu te chamar de novo, você não volta. Ignora, rejeita. E assim fui, subi as escadas, entrei, aí dei aquela respirada, né, de seja o que Deus quiser, e aí no dia seguinte, subimos para Itaipava, que é a fazenda do seminário, e aí o reitor me chamou no cantinho e falou assim, olha, preocupa não, você tá aprovado. Nossa. Aquilo para mim foi assim, onde o humano foi dizendo que era não, Deus veio dizendo o sim, né? Então, deste dia para cá, claro, outras crises inúmeras aconteceram, mas toda vez que eu passava por uma, eu me lembrava desse dia. Desse dia, eu falei assim, não. Se Deus fez isso comigo lá atrás, é porque Ele queria que eu vivesse isso aqui hoje. Então vamos, levanta, sustenta, vamos rezar. E aí cheguei a essa graça da ordenação, né? Então é o olhar para trás, não como quem deseja voltar, mas o olhar para trás em gratidão a Deus por aquele dia. Sim. Porque se não fosse aquele dia, talvez eu não estivesse vivendo isso aqui hoje, talvez eu não estivesse nem partilhando a vocação hoje aqui com vocês. E olhar para trás, né? Olhando todo o seu caminho percorrido, sim, né? Exatamente. Que foi o que construiu e que foi fazendo tijolinho por tijolinho para você chegar até aqui. Exatamente. É até desculpa te cortar, é até engraçado porque na teologia nós fazemos 2 exames finais, que é a monografia, nós entregamos uma monografia, e no final nós temos uma prova chamada De Universo. Essa prova é uma prova que sintetiza tudo que foi visto na teologia, todas as ciências, enfim, tudo isso. E poucos da minha turma conseguiram nota máxima, e eu estava entre um daqueles que eram os cabeças da turma, né? Então, quando o professor falou assim, nota 10, eu fiquei, caramba, há alguns anos atrás eu tinha medo de fazer uma prova de vestibular, e hoje eu estou aqui concluindo a 2ª faculdade com nota máxima, né? Então isso é Deus mesmo que vai conduzindo. Parabéns mesmo. E como é que foi você receber a sua ordem do diaconato na Maria Mãe? Olha, foi uma bênção, Confesso que passamos por algumas tribulações, né? Eu digo, entre eu e meus irmãos de turma, porque ficamos naquela expectativa de talvez ser na catedral, Sim. né? O reitor ponteou isso conosco, assim, olha, talvez seja na catedral. E aí a gente já ficou assim, aí tinha um grupo que queria, um grupo que não queria. Sim. Eu queria muito que fosse na Maria Mãe, e aí eu falei assim, são 2 realidades que estão sendo apresentadas. Vocês percebem que eu sou um pouquinho ansioso. Só um pouquinho. Então, o que eu fiz? Eu preparei 2 ordenações. Já estava com a minha ordenação individual esquematizada e estava com a ordenação, se fosse a turma inteira, esquematizada. Aí, quando foi batido o martelo, dizendo que a ordenação seria individual, eu só fiz assim, tchau, vem. Vamos dar seguimento a essa vem parte minha aqui. Casa, exatamente. Vem minha família, vem vai ser do povo. meu jeitinho, vai ser ótimo. E foi uma bênção, foi muito bonito. Né? A própria cerimônia em si ela já é muito bonita, muito mas especial. Ver a participação do povo, né? Diria desde a ordenação do padre Alice, do padre Felipe, Sim. Ver essa construção que foi sendo feita, né, até chegar nesse dia da minha ordenação, para mim foi um bálsamo mesmo, né? Foi de fato ver a vitória de Deus acontecendo em mim. Tem um padre que costuma dizer uma frase que eu gosto muito, é o sonho se fazendo vida, né? Aquilo que foi tão sonhado por tantos anos, ali se tornando realidade diante dos meus olhos. Eu confesso que naquele dia eu fui dormir quase 4 horas da manhã. Eu só dormi depois que eu vi a ordenação inteira na transmissão e depois que eu vi todos os stories, que a ficha foi caindo assim, nossa, eu sou diácono mesmo. Foi muito engraçado, mas foi uma forma também de me alegrar, né? Sim. Porque na hora, pra gente, passa tão rápido. É verdade. Quando eu vi, eu falei assim, gente, eu já sou imerso diácono. Ali, exatamente. Nem percebe tudo que tá acontecendo. Quando eu vi, assim, já tá no salmo, e aí agora é a apresentação. Eu falei assim, não, eu quero ver pra ter certeza. E aí foi. Vi toda a ordenação, vi todos os stories, partilhei tudo que tinha que partilhar. Aí eu falei assim, agora eu vou dormir em paz. Todas as marcações, exatamente. Porque, né, as pessoas vão postando e vão marcando. Exatamente. Ai, deve ter sido uma delícia. Foi ótimo. Tirando a insônia no dia seguinte. Mas foi muito bom, Eu imagino. Foi muito bom. E por
falar em ordenação, a sua ordenação tá próxima, né? Como é que tá seu coração? Bom, estava próximo e agora houve umas mudanças, né? Mas acho que o nosso coração, ao se deparar com essa realidade sacerdotal, ele se aproxima, como diz o salmista, com temor e tremor, né? Porque de fato é algo muito grande que nos envolve e a gente, quando para pensar, eu mesmo gosto muito de rezar com um rito. Então todos os ministérios que eu recebi, desde a admissão até a ordenação diaconal, no meu recolhimento pessoal, eu buscava rezar com aquilo que estava sendo dito no rito, aquilo que eu ia professar, aquilo que eu ia confirmar. Então quando a gente para ler tudo aquilo que a gente professa, tudo aquilo que a gente diz que quer viver, que quer abraçar, é muito rico e é muito forte também, né? Nos envolve de uma grandeza que não dá para explicar. O coração fica assim, caramba, não deixa de ser um certo peso, mas é um peso uma grande responsabilidade. Porque você vê que assim, a sua vida foi se encaminhando para este momento, né? Sim. Então é uma sensação gostosa, podemos assim dizer, né? Claro, com esse temor e tremor, mas é uma sensação muito boa de ver que está chegando. Mas como aquilo, né? Nós estamos preparando, o homem prepara de um jeito, mas Deus prepara de um outro. Sempre. E infelizmente nós tivemos aí agora a perda do nosso Papa, né, o Papa Francisco, e como nossa diocese ela é uma sede cardinalícia, então o nosso cardeal ainda está na idade votante, então ele precisou ir para Roma para participar do conclave, né, participar dessas cerimônias finais, né? Sim. Que o sepultamento do Papa e tudo isso, e também estar no conclave, ser votante, ser um dos candidatos também, já pensou? Então fica aí essa dica também, né? Mas foi bonito, assim, a gente ficou um pouco frustrado, minha turma, né, falando de maneira geral, mas nós nos sentimos muito confortados quando no dia da missa que o cardeal celebrou aqui pelo Papa, em sufrágio da alma do Papa, ele disse assim, a frase ficou bem marcada, né? Os outros compromissos ou serão desmarcados ou serão feitos pelos bispos auxiliares, exceto a ordenação presbiteral, que eu faço questão. Então a gente vê também esse cuidado de pai que ele tem para conosco, de estar né? Próximo, exatamente, estar presente, de fazer questão de estar. Exato. Então isso acalentou um pouco o nosso coração também nessa certeza, né? O nosso bispo quer nos ordenar e a gente sabe que ele já está se encaminhando aí para o fim, chega o momento dele pedir a renúncia também, então isso também nos marca muito, né, que dependendo do que for decidido, a nossa turma será a última que ele ordenará, então tem esse marco histórico também na vida dele, né, na nossa também, com certeza. Vocês e pra exatamente, então quando ele disse assim com muita certeza que ele queria, que ele fazia questão, nós entendemos, né, então assim, o convite continua, mas vamos esperar daquilo que vai ser o futuro da igreja. Eu acho que agora as nossas orações, o nosso coração precisa estar unido a tudo aquilo que está acontecendo lá em Roma agora, né? Com certeza. O conclave que se iniciará e rezarmos já pelo futuro Papa para que ele venha trazer de fato aquilo que a igreja precisa, né? Que acho que é o que nós precisamos pedir. Nem X nem Y, mas que seja aquilo que nós precisamos no nosso século atual. E abusando de você, já que você está aqui, abusando um pouquinho de você, você pode explicar um pouquinho, assim, rapidamente para o pessoal de casa como é que funciona o conclave? Claro, porque isso com certeza deve estar gerando muito questionamento, muita dúvida. Exatamente. Então, o conclave ele funciona da seguinte forma, ele é uma reunião de cardeais. O que é o cardeal, diácono? O cardeal é um bispo que recebeu um título do Santo Padre de compor esse colégio cardinalício. E o que esse colégio cardinalício faz? Ele está mais íntimo ao Papa nas decisões mundiais. Então são eles que participam dos concílios, são eles que participam das reuniões sinodais quando convocados, e também são eles, claro, na idade votante, de até 80 anos, são eles que participam do conclave para definir um novo Papa da Igreja. Então eles assumem essa função muito importante, né? Com certeza. Então, é uma reunião desses bispos, desses cardeais, lá em Roma, na Capela Sistina, que é uma reunião feita a portas fechadas, né? Então, nós temos 2 cardeais que são responsáveis por conduzir, que é o que a gente chama do carmelengo, né? Já ouviram falar esse termo aí na mídia, né? O carmelengo. Então, o carmelengo é aquele que vai direcionando a reunião, e os cardeais vão votando até que chegue a porcentagem determinada para a eleição do Papa. Enquanto ela não chega, nós ficaremos vendo a fumaça preta. E quando eles chegarem na totalidade, na maioria dos votantes
para eleger um, nós veremos a fumaça branca. Então, resumidamente, é basicamente assim que funciona. Ótimo, obrigada pelo esclarecimento, viu? Que isso. Agora, voltando a falar de você. Quem participa das missas que você tem estado, eu posso falar porque eu já percebi, nota uma mudança sua, assim, praticamente palpável, concreta. Seria você ficar mais à vontade, você tá mais solto? Seria já o Padre Jonathan tomando corpo? Ah, com certeza, com certeza. Acho que assim, o próprio seminário já nos ajuda muito com isso, né? Com a base que a gente recebe de teologia, da própria filosofia também, mas a nossa vivência mesmo de pastoral, a vivência de oração, ela já vai nos preparando para aquilo que nós seremos no futuro, né? Dom Assis, que é um dos nossos bispos eméritos, ele que já foi reitor do seminário, ele brinca assim, falando, se o camarada deita mau caráter, ele levanta mau caráter. Então, é exatamente isso, né? Aquilo que foi moldado no nosso coração durante o seminário, vai fazer com que reflita no nosso ministério futuro, né? Então, de fato, é muito bom, já como diácono, né? Poder preparar uma homilia, poder pregar e a pessoa falar assim, nossa, sua homilia foi muito boa. Aquilo já dá uma sensação de dever cumprido, sabe? Sim. Porque é isso mesmo, eu nasci para isso, né? Eu quero viver isso na minha vida. Então, de fato, o amadurecimento também ajuda muito. Hoje eu olho para trás e vejo, por exemplo, algumas pregações que eu fazia no início, hoje eu já olho e falo assim, não, isso aqui pode robustecer, isso aqui pode melhorar. Então, essas coisas mesmo, né, vão nos lapidando. Nós somos, de fato, diamantes brutos, entramos no seminário assim, e aí somos formados, lapidados, e a própria pastoral também ajuda muito nisso, e quando a gente vê, nós estamos aí, à frente do povo, à frente de uma paróquia, né, tendo que conduzir, pregar, administrar, fazer tudo isso, e é isso. A vida também vai nos preparando, de certa forma, né, mas nós também cooperamos com aquilo que é espiritual, acadêmico, próprio de cada um. E você percebeu isso em você, assim? Sim. Aquela coisa, assim, de olhar pra si e falar, realmente, eu tô mudado. Eu me vejo, ponto. assim, mais maduro para algumas decisões que antes eu tomaria talvez no impulso, hoje eu já paro, penso, não, vamos segurar aqui. Respira, não preciso dar essa resposta agora, né? Não preciso dar essa resposta agora. Posso segurar, depois eu chamo a pessoa, enfim. Essas coisas que, de certa forma, também são questões de um coração de pai. Um coração sacerdotal é um coração de um pai, né? Então, no trato com o povo, isso reflete muito mesmo. Com certeza. E você já falou aqui que você é ansioso. Geralmente, quem é ansioso tem essa coisa de se cobrar muito. O que tá te deixando mais nervoso? Essa autocobrança que você tá depositando ou a expectativa que as pessoas podem estar criando sobre você? Olha, confesso que com essa questão da ansiedade, Nosso Senhor já quebrou minhas pernas com essa situação da data já, né? De certa forma, porque como eu mesmo já disse, né? Minhas coisas já estão todas prontas. Já tá tudo preparado. E aí agora eu partilhava isso com o Alan, partilhei com o Sebastião Júnior também esses dias. Estão me ajudando mais diretamente com algumas coisas. Eu falei assim, irmão, já tá pronto, mas agora eu tenho que esperar, porque eu não sei o dia, então como é que eu vou preparar a liturgia se eu não sei que missa eu vou celebrar? Sim. Tudo isso, né? Então, esse aspecto, de fato, serviu para eu parar e deixar Deus conduzir como Ele quer, né? Que tem que ser assim, tem que ser assim. Mas eu diria que o que mais pesa é a cobrança, né? Tanto a minha, que eu me cobro muito mesmo, mas também ver a expectativa das pessoas, acho que isso é a palavra, né? Ver o quão elas depositam em você algo que a gente às vezes fica assim, mas caramba, eu não sou isso. Será que eu vou conseguir? Então, daí vem a nossa autocobrança, né? Sim. Devido a uma expectativa que o povo tem que sobre nós. Criam. Mas eu tento trabalhar muito a ideia de que ninguém é perfeito, né? Nós estamos aí a serviço. Então, naquilo que eu puder ser, eu serei, e naquilo que eu não puder ser por alguma incapacidade, qualquer coisa, eu vou buscar aprimorar para ser. Talvez eu não seja 100%, mas aí a gente liga para um amigo, olha, essa situação, como é que você pensa, como é que você faz? Claro. E assim a vida também ela se constrói na fraternidade, né? Os padres vivem isso. Então, os mais novos geralmente ligam para os padres mais velhos que têm mais contato. Eu mesmo, diversas vezes, Padre Cláudio, olha, essa situação aqui, como é que a gente faz? Como é que o senhor lidaria? E você tem um grande pai por perto, né? O Padre Cláudio. Exatamente. Na verdade, assim, diria que eu tive bons padres, assim, que no decorrer da caminhada, né? Tive o Padre Cláudio, também os outros por onde passei, mas acho que um marco para mim foi o cônego Cláudio da Catedral, né? Que é um verdadeiro pai.
Eu brinco ele chamando ele de avô, porque ele é pai do Padre Cláudio. Aí a gente brinca, eu falo que ele é meu avô. E também o meu atual pároco, né? Que já é um pároco mais vivido, né? Já tem 25 anos de ministério, o Padre Aldo. Então são padres hoje que eu olho como esse referencial. A gente partilha muito sobre tudo mesmo, né? Sobre o ministério, como lidar com as pessoas, questões administrativas. Então essas coisas vão ajudando também a acalmar o coração e confiar em Deus, né? A gente também precisa confiar na providência, confiar na graça, né? E deixar que Deus possa agir através de nós, né? Eu acho que isso é o ponto que a gente mais precisa trabalhar, deixar Deus ser Deus, né? Sim. E querer exigir um pouco menos, não no sentido assim, se eu posso dar melhor, se eu posso dar o meu melhor, eu não vou dar. Não, corresponder com interesse, né? Com interesse. E é muito bonito também ver essa sua humildade de buscar, recorrer aos mais experientes. É muito bonito mesmo. Isso é muito importante, porque é indiscutível. Quando a gente começa qualquer coisa, a gente precisa se alicerçar naqueles que estão mais acostumados, até para a gente poder ir construindo o nosso caminho mesmo. Exatamente. Muito bonito. Parabéns por essa humildade, viu? Obrigado. E mesmo estando, né, agora em suspenso a sua ordenação, como é que está o seu coração para a sua primeira missa como padre, Jonathan? Olha, eu vou fazer um comentário, não me interpretem mal, mas isso é algo que meio que geral no coração de qualquer um que vai ordenar sacerdote. A minha expectativa está bem mais elevada para celebrar a primeira missa do que para a ordenação em si. Porque é de fato o marco que a gente espera a vida inteira, né? Sim. Claro, eu tenho muita expectativa em confessar, eu tenho muita expectativa em dar a unção dos enfermos, mas celebrar a Santa Missa está sendo algo que, assim, eu vou fazer uma outra confissão. Fica à vontade, a gente adora. A casula que eu vou usar na minha primeira missa, ela não foi guardada. Ela tá pendurada no meu guarda-roupa, e todo dia antes de dormir eu dou aquela olhada, tipo... Só tá namorando. Exatamente. Tipo, tá chegando. Quando tiver que ser, será. Sim. Mas só o fato de saber que já está certo, né? Que eu já fui aprovado em tudo que precisava ser. Então isso já deixa o coração bem mais tranquilo. E o dia que chegar, a gente tá pronto, é o eis-me aqui, de fato, né? E vamos, será uma festa linda na catedral, não tenho dúvidas. E aqui também será uma festa linda, também não tenho dúvidas disso, né? Com será certeza. muito bom. E o povo de Maria Mãe com certeza está ansioso por esse momento. Então, mesmo não tendo a data, aproveita e convida o pessoal. Com certeza. Gente, então, vocês são meus convidados, mais do que convidados, vocês estão intimados. Vocês são a minha família, então eu conto com vocês aqui. Ainda não temos data, mas o dia que tiver, com certeza nós vamos divulgar em todas as mídias possíveis da paróquia, na minha mídia pessoal também. Mas eu conto com todos vocês aqui para se alegrar, mas também para rezarmos juntos, né? Isso é importante. Será um dia de grande ação de graças. Sair uma vocação de uma paróquia, independente de sacerdotal, religiosa, mas a vocação sacerdotal, quando brota do fruto de uma comunidade, isso é sinal de uma comunidade que reza. Então, olha quantos frutos nós hoje já concedemos à igreja, né? Nós temos aí recente a ordenação do Padre Alisson, do Padre Felipe, tivemos também a ordenação do Diácono Arthur, a minha ordenação, e agora a minha ordenação sacerdotal, que se aproxima do Diácono Arthur também. Então, será uma alegria para mim, será uma alegria para a paróquia ter você aqui conosco. Então, você é nosso convidado na ordenação sacerdotal e no dia seguinte, com certeza, na minha primeira missa aqui em casa. Isso aí. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso bate-papo. Poxa, tão rápido. Muito obrigada, Diácono, pela sua presença. Foi uma delícia ter você aqui com a gente. Obrigada mesmo por separar um momento para estar aqui com a gente, por partilhar, por esclarecer as dúvidas. Muito obrigada mesmo. Que Deus te abençoe. Não tem a data, mas vai ser na data que Ele separou para você, para ser muito especial. Eu tenho certeza disso, viu? Eu que agradeço, é uma alegria estar aqui, é sempre bom partilhar a vida, ainda mais quando é para falar da própria vocação, né? Nós falamos muito do Evangelho, mas a nossa vida também precisa ser esse Evangelho que precisa ser anunciado. Hoje, com as mídias digitais, isso facilita que seja assim, mas também, de fato, as pregações, enfim. Então, foi uma alegria, eu que agradeço o convite, né? Estou à disposição, eu volto para o convite da sacerdotal e volto como padre. Não fuja, com nem certeza, pense, está gravado. Com certeza. E foi uma bênção, uma alegria mesmo. Eu confesso que eu disse que eu estava com vergonha, mas... passou. Que ótimo. Parabéns, viu? Parabéns pelo lindo caminho que você está construindo. Eu tenho certeza que seu ministério vai render muitos frutos. Parabéns.
Pessoal, esse foi mais um Maria Mãe Cast. Se você já se inscreveu no canal, só vai lá e deixa o seu like pra gente. Se não se inscreveu ainda, corre, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, chama todo mundo pra assistir. Logo, logo a gente tá de volta com mais um assunto muito especial pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!